Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou contar uma história pra vocês um pouco estranha e que talvez contrarie todas as suas crenças. A história da criação que a gente conhece é aquela de que Deus criou Adão a partir da terra e depois criou uma companheira para ele que estava se sentindo sozinho a partir da costela dele, e aí nasceu Eva. E se eu falar para vocês que em algumas escrituras dizem que Eva não foi a primeira mulher de Adão? A primeira prova que a gente tem é de que no começo de Gênesis na Bíblia diz que Deus criou o homem e a mulher a partir do barro. Pode parecer uma diferença sutil, uma coisa bem que passa despercebida, mas segundo a Bíblia, Eva foi criada a partir da costela de Adão e não do barro. E por que no começo de Gênesis diz que a mulher foi criada a partir do barro, assim como o homem? Estranho, né? Aí tá a primeira evidência. Mais especificamente em Gênesis 1, versículo 27, diz o seguinte: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Dando a impressão que Deus criou o homem e a mulher ao mesmo tempo, que ele pegou o barro e esculpiu ambos ao mesmo tempo. Mas tudo bem, alguns historiadores dizem que isso pode ter sido só meio que um resumo do resto do livro, né? Meio que tipo, Deus criou o homem e a mulher a partir da semelhança e tal, e do barro. É meio que resumindo o que viria a seguir, que detalharia mais sobre como foi criado e tal. Mas existem muitas pessoas que acreditam que isso é sim uma evidência de que a Eva, ela não era a primeira mulher. Tem também o fato dessa personagem feminina não ter sido mais citada. Já vem depois falando que Deus criou a Eva a partir da costela de Adão. Mas é como eu disse, pode ser sim que o capítulo anterior esteja meio que resumindo as coisas e depois detalha como a Eva foi criada. Mas para as pessoas que acreditam, essa é mais uma prova que essa mulher foi apagada da Bíblia e tudo foi começado de novo com Eva, mas a partir da costela de Adão. Mas por que seria a partir da costela de Adão e não do barro, assim como a possível primeira mulher? Bom, vou contar pra vocês a história dessa possível primeira mulher e vocês vão entender por que da costela de Adão. Tradições hebraicas, pergaminhos babilônicos e até algumas partes da Bíblia bem discretas dão vestígios de que a primeira esposa de Adão, ela não era submissa a ele. Ela era rebelde, ela não queria obedecer, não queria ser inferior a Adão. Então, a segunda mulher foi criada a partir da sua costela porque ela seria um pedaço dele. E tem até uma parte na Bíblia que depois que Deus cria Eva a partir da costela de Adão, Adão fala o seguinte para Deus: essa sim é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Dando a entender que a primeira mulher, ela foi criada do barro e por isso ela não teria aceitado ser submissa a alguém que foi criado exatamente da mesma maneira que ela. Ela queria as mesmas coisas que Adão, os mesmos direitos, porque afinal os dois foram criados ao mesmo tempo, do mesmo material e pelo mesmo Deus. E aí Deus resolveu fazer essa segunda mulher a partir da costela de Adão para que ela pudesse ser submissa. O nome dessa mulher seria Lilith. A Lilith, ela simplesmente não aguentou toda aquela situação de ser submissa a Adão e ela resolveu que ia sair do Jardim do Éden e viver por conta própria no mundo onde ela não seria submissa a homem nenhum. E antes que vocês achem que eu tô tirando isso da minha cabeça, eu não tô, tá bom, gente? Essa parte está escrita no alfabeto de Ben Sirá, que é um documento judaico, onde cita a Lilith e fala que ela saiu do Jardim do Éden por não aceitar ser submissa a Adão. Ainda segundo essas escrituras judaicas, dizem que a Lilith, ao tentar sair do Jardim do Éden, ela foi visitada por 3 anjos que tentaram convencer ela a não sair, a continuar e etc. Mas não deu certo, a Lilith continuou com aquela decisão e saiu do jardim. Depois de sair do jardim, a Lilith encontrou um anjo caído chamado Samael. Gente, deu super certo os dois, ambos rebeldes, ambos independentes e etc. E eles tiveram uma ideia, eles resolveram que iam tentar as criaturas perfeitas de Deus, que era Adão e Eva, para que eles pecassem e provar para Deus que eles não eram fiéis a ele. Então, dizem que foi eles que criaram a serpente que tentou Adão e Eva. A presença da Lilith também foi citada em Isaías, que é um livro que faz parte da Torá e da Bíblia Sagrada. Só que com tantas traduções ao longo desses anos, o nome dela foi sendo modificado para algo que significava meio que coruja ou animal noturno. Era um nome hebraico que
Enfim, isso daí é questão de idioma e aí acabou virando isso na nossa tradução. Mas ainda existem traduções que usam o nome de Lilith. E em Isaías 34 aparece uma citação a respeito dela. É o trecho em que o profeta está descrevendo que Deus está irado com a Babilônia e que ele quer destruir, e que lá Lilith terá um lugar para repousar. A Lilith seria então metade mulher, metade serpente e com asas, dando indício que também o profeta conhecia a presença da Lilith como a primeira mulher de Adão, mas em outras mitologias a Lilith também é conhecida de maneira diferente, como na Suméria e na Babilônia, que ela era conhecida como a deusa da fertilidade ou forças malignas. Então a Lilith, como já deu pra perceber, ela é sempre relacionada a algo ruim. Ela é relacionada a uma mulher rebelde que se voltou contra Deus e contra ao seu marido, se é que pode se chamar assim. Ela também era uma serpente que tentou Adão e Eva. Ela se uniu a um anjo caído. Existem até algumas culturas antigas que se referem a Lilith como a mãe dos demônios, que ela que criou os demônios e, enfim. Inclusive, na mitologia grega, ela é associada à deusa Hecate, que é a guardiã das portas do submundo. Então, ela estaria, sim, relacionada a demônios e forças malignas. Já na Mesopotâmia, eles tinham o vento como símbolo da Lilith, que trazia morte, que trazia doenças e coisas ruins. Era meio que um tornado que saía destruindo tudo, mas não, tipo, fisicamente, mas trazendo doenças, trazendo discórdia e trazendo morte na maioria das vezes. Então na Mesopotâmia ela era vista dessa forma. Mas mesmo sendo tudo isso de ruim, não explicaria por que ela teria sido apagada da Bíblia e Eva teria sido colocada como a primeira mulher a ter sido criada. Tem um motivo sim. Se botassem ela na Bíblia, caso essa história seja real, você pode acreditar ou não, mas caso continuassem com a história dela na Bíblia, ela seria um símbolo de rebeldia, um símbolo contra o patriarcado do cristianismo, que diz que a mulher precisa ser submissa ao seu marido, e a Lilith não foi, então ela seria o motivo de mais rebelião, uma força feminina independente, que não precisa de homem pra nada, que consegue fazer tudo sozinha. Basicamente uma coisa meio que a mulher moderna de hoje. Mas vocês imaginem antigamente, na época que a igreja controlava tudo e todos através do medo. Já era difícil controlar desse jeito. Aí vocês imaginem se tivesse uma mulher que revolucionou tudo. Antes mesmo de a mulher ser submissa ao homem, ela já disse não da primeira vez, ela não aceitou ser submissa. Então as coisas seriam bem diferentes. E isso afetaria a religião de uma maneira absurda. Esse seria um dos motivos para não colocar a Lilith na Bíblia, para que isso não causasse uma rebelião e as mulheres não aceitarem ser submissas a um homem. Em algumas culturas também, a Lilith, além de ser vista como a mãe dos demônios, ela é vista também como esposa de demônios, assassina de crianças, destruidora de lares e sedutora de homens. Então ela tem muita raiva de homens e ela faz de tudo pra destruir toda e qualquer felicidade deles. Bom, gente, vale lembrar que eu não tô dando isso como verdade absoluta, eu tô só contando uma história, porque vai totalmente contra o cristianismo e muitas outras religiões que não acreditam de jeito nenhum que Lilith existiu. Mas tem esses resquícios bem pequenininhos na Bíblia e em outros livros sagrados a respeito dela, às vezes mudando o nome. Se eu não me engano, tem também uma passagem no Apocalipse que se refere a ela como uma besta, mas eu não lembro qual que é. Se eu achar, eu coloco aqui pra vocês. Isso explicaria muito o porquê de alguns versículos de Gênesis serem tão desconexos, meio que como se tivesse pulado uma parte. Muitos dizem que isso é só, tipo, no começo ele foi meio que um resumo e depois ele foi detalhando ao recorrer, né, da Bíblia. Mas tem gente que diz que não, que claramente tá faltando um pedaço da história bem ali, que é justamente essa parte de que Lilith existiu, que foi rebelde, que se voltou contra Deus, que tentou Adão e Eva, que se juntou com anjos caídos e demônios, que criou legiões de demônios, destruiu a Babilônia e um monte de outras coisas. E vocês acreditam nisso ou acham que é pura ficção da cabeça das pessoas?
que a Bíblia não cortou nada, não foi tirada nenhum pedaço dela ali. Vocês conheciam a história da Lilith, já ouviram falar dela? Eu já ouvi falar dela em vários filmes, várias séries sobrenaturais. Eles sempre estão citando a Lilith como a primeira esposa de Adão, mas eu acredito que muitos de vocês nunca tenham ouvido falar dela e agora já sabem. Me conta aqui sua opinião, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, me segue no Instagram e a gente se vê no próximo vídeo.